Olá, meu nome é Josilene Souza, sou aluna de Ciências Contábeis da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Juntamente com os colegas Clive Faria Brandão e Fábio Moraes, trouxemos a pauta sobre o artigo Incentivos para as escolhas contábeis na demonstração de fluxo de caixa. Pode passar. O artigo ele foi desenvolvido por alunos da USP. Os autores são Flávia Fonte de Souza Maciel, Bruno Meirelles Salotti e Joshua Onome Imoniana. Foi publicado na revista de Contabilidade e Finanças da USP, na edição de maio a agosto de 2020, no volume 31. Pode passar. Qual o problema do artigo? O artigo ele aborda o problema das escolhas contábeis relacionada à classificação de juros e dividendos recebidos e pagos nas demonstrações contábeis dos fluxos de caixa por empresas não financeiras. O que acontece? O CPC 003 R2, juntamente com as normas brasileiras, as IFRS, eles flexibilizam essa questão dessa mensuração, dessa divulgação da questão dos juros pagos e recebidos e dividendos recebidos, onde os juros recebidos ou pagos, eles podem ser mencionados lá no fluxo de caixa operacional, enquanto os dividendos ele pode ser fluxo de caixa operacional ou de investimento. E quando isso acontece ou quando ocorre ao contrário, de não ser divulgados no fluxo de caixa de investimento ou em um período ser colocado no fluxo de caixa de investimento e no outro período ser colocado no fluxo de caixa operacional, a empresa ela precisa divulgar em notas explicativas essas mudanças. E o que os autores buscam? Eles buscam identificar o que incentiva, o que vem a influenciar essas escolhas ou a mudança delas, né? E como que o fluxo de caixa operacional das empresas ele vem a afetar, ou como que vem a ser afetado através dessa escolha. Então, eles levantaram pautas como eles levantaram pautas sobre as variações, como endividamento, rentabilidade, qual o porte da empresa, se o fluxo de caixa está negativo. Estudaram também sobre a questão do setor que a empresa atua e a auditoria. Pode passar. E o objetivo geral do artigo, ele vem a querer identificar essas escolhas contábeis de recebimento e pagamento de juros e dividendos na demonstração do fluxo de caixa. Quais são os possíveis motivadores? E vieram a analisar essa correlação entre as opções de classificação adotada. Se está classificado como fluxo de caixa operacional, se está classificado como fluxo de caixa de investimento, porque há flexibilidade, e o porquê, se mudou de um período para o outro, e o que veio a fazerem essa mudança. Então, eles analisaram essa correlação da classificação adotada e as características da empresa, como se a empresa está com um endividamento, se há uma rentabilidade melhor, se mudou com relação ao porte da empresa, se teve influência do setor, se teve influência da auditoria, e para tentar entender melhor a questão dos incentivos que definem essa escolha, né? E
também para manter a questão da transparência com relação a essas informações. Pode passar e eu passo a palavra para o próximo colega. Olá, meu nome é Fábio Moraes, vou dar continuidade à Josilene. Assim a gente chega na parte do referencial teórico. O referencial teórico do artigo se baseia na teoria das escolhas contábeis, que explora como as decisões contábeis podem ser influenciadas por incentivos econômicos, como endividamento e rentabilidade, por exemplo. O artigo mostra alguns autores que já publicaram outros artigos, né? Só que cada um em suas respectivas áreas, proporções. Começando por esse Holthausen e Leftwich em 83, que no artigo deles eles mostraram como coisas externas e fontes externas econômicas e contratuais afetam a classificação no fluxo de caixa. Esse Lee, em 2012, ele demonstrou já no campo das empresas americanas. Ele fez uma proporção onde empresas americanas que estão com dívidas altas ou a ponto de falência também mudaram suas classificações, né, nos fluxos de caixa, né, colocando juros e dividendos no fluxo de caixa operacional. E esse Bike demonstrou a mesma coisa das empresas americanas, só que nas empresas coreanas, demonstrando até um tipo de similaridade, né, com diferentes países. Esse Gordon ele abrangeu já mais de 13 países europeus, demonstrando as mesmas características em empresas endividadas e com uma rentabilidade alta também, que mudam a classificação. Então, temos algumas hipóteses do que as empresas optam por essa classificação diferente, né, nesses juros e dividendos. Na hipótese 1, temos as empresas com elevado grau de endividamento, tendo a escolher a classificação que aumente o fluxo de caixa operacional. Como foi citado antes, as empresas que estão endividadas ou a ponto de falência, elas preferem colocar essas demonstrações no fluxo operacional para, assim, demonstrar uma robustez maior, né, no fluxo e não sujar tanto a imagem dela. Na hipótese 2, temos a rentabilidade da empresa, influencia as escolhas contábeis também. Na questão da rentabilidade, quanto maior a rentabilidade, a empresa tem mais recursos para poder aprimorar seu fluxo de caixa operacional. Na hipótese 3, temos o porte da empresa, o tamanho, que afeta as escolhas contábeis também. No porte da empresa, diferente da rentabilidade, né? O porte da empresa, como as empresas, quanto maior, elas são mais visadas pelos investidores, credores, são mais analisadas minuciosamente, né? E nisso elas também optam por aumentar o fluxo de caixa operacional, assim, né? Que demonstra também uma robustez, uma estabilidade, né? Na hipótese 4, temos o setor de atuação setor de atuação da empresa, que pode influenciar também as escolhas contábeis. Nesse caso, o setor de atuação é aquele setor que tem que são mais voláteis, uma volatilidade grande. Como, por exemplo, empresas de energia ou commodities. Nessas empresas, quando eles passam nesse ponto de uma flutuação alta, né, uma flutuação alta, elas optam também por aumentar seu fluxo operacional para demonstrar a estabilidade, uma estabilidade nesse momento desse momento volátil, né? E o artigo ele demonstra também que assim, tem uma carência mais dessa investigação nas empresas brasileiras atualmente, como já teve investigações em outros países, por exemplo. Pode ir, claro.
Olá, meu nome é Cliver Faria Brandão e eu vou dar sequência falando já do resultado, sobre a conclusão desse artigo que já foi mencionado aí pelos colegas acima. Então, fazendo um breve resumão sobre esse artigo que a gente escolheu apresentar. Esse estudo ele apresenta basicamente o estudo das análises de dois modelos de regressão, que examina o incentivo que as empresas teriam para elaborar a sua demonstração de fluxo de caixa. O primeiro modelo ele investiga a diferença em reais dos fluxos de caixa operacional divulgado e o encorajado, que é esse se encontra no CPC 03. Enquanto que o segundo modelo abordado nesse artigo, ele analisa a classificação dos juros pagos como fluxos de caixa de financiamento ou como fluxo de caixa operacional. Então, o resultado no primeiro modelo essas variáveis de endividamento, a rentabilidade, o porte, apresentam significâncias estatísticas, que ele indica a relação direta com a diferença do fluxo de caixa operacional e divulgado e o encorajado. Essas empresas mais endividadas e rentáveis, além das de maior porte, tendem a divulgar valores mais elevados no fluxo de caixa operacional em relação ao encorajado. E o modelo de efeito fixo, ele foi o mais apropriado aqui, abordando nesse primeiro modelo. No segundo modelo, apenas o endividamento ele mostrou significância estatística, influenciando na classificação dos juros pagos, como um fluxo de caixa de financiamento ou um fluxo de caixa operacional divulgado. Mas aí, nesse modelo, o efeito aleatório foi considerado mais adequado. Aí a gente pode fazer as principais conclusões aqui, que é basicamente o que o colega Fábio acabou de falar, sobre empresas de endividamento tendem a adotar escolhas contábeis que aumentam o seu fluxo de caixa porque incentiva a melhorar a situação financeira percebida da empresa. A empresas de maior rentabilidade também, elas também preferem o fluxo de caixa operacional, de forma que reforcem sua posição positiva perante ao mercado. Empresas de grande porte também, pelo fluxo de caixa operacional, para poder apresentar um fluxo de caixa mais elevado. E também no artigo ele acaba citando uma parte do setor relacionado à auditoria. Só que nessa parte de auditoria ele acaba não tendo significância estatística, valores em reais, ele acaba não sendo significativa na hora de uma tomada de decisão a fim de uma empresa optar sobre como que ela vai lançar o seu fluxo de caixa, sua demonstração de fluxo de caixa. Então, pode passar por último aí, Fábio, por favor. Então, assim, uma consistência com estudos internacionais, esses resultados obtidos são consistentes, achados internacionais reforçam que as ideias de escolha são induzidas em incentivos econômicos como endividamento e rentabilidade. Então, só explicando que esses incentivos econômicos, como situação financeira, o porte das empresas, são determinantes na escolha de como a empresa vai fazer o seu fluxo de caixa. Então, é basicamente isso, a rentabilidade da empresa e o seu endividamento. Essas são as duas únicas causas que vão ser as duas causas que mais influenciam na hora de tomar a decisão de qual fluxo de caixa, de como a empresa vai elaborar o seu fluxo de caixa, a demonstração de fluxo de caixa. Pode passar. Então, esse foi o nosso trabalho, nossa apresentação sobre esse artigo, sobre incentivos para escolhas contábeis na demonstração de fluxo de caixa.